Já voltamos ao vivo com o Noticidade. Vou conversar com a doutora Daniela Rigoto, que é médica, imunologista e atendeu gentilmente a nossa equipe. A equipe falou para mim assim, vamos falar de doenças de inverno. Eu ia perguntar de qualquer coisa, mas talvez eu esquecesse de alergia. Esqueceram de me avisar que combinaram com a doutora que o assunto era alergia. Ô doutora, é que essa semana é a Semana Nacional de Combate às Doenças Alérgicas, é isso? Boa tarde. Oi, boa tarde, Paulo. Essa semana a gente está comemorando aí a Semana Mundial de Alergia, tá? E o tema para essa semana é o tratamento das doenças alérgicas não podem parar com a Covid-19. É exatamente, porque às vezes a pessoa tá tão focada na pandemia que nem percebe que está tendo, na realidade, sintoma de algum problema alérgico, né? Justamente, Paulo. E existem muitas doenças da parte alérgica, né, que são crônicas, como asma, rinite, conjuntivite, dermatite atópica, urticária, enfim, são inúmeras, imunodeficiências. E essas doenças elas não podem esperar aí passar a pandemia, elas Sim. devem ter um acompanhamento regular do seu médico assistente para que elas se mantenham controladas. O Agora, doutora, nessa época de inverno, né, o tempo normalmente fica mais seco, há um sobe e desce constante de temperaturas, o corpo sofre mais, a gente fica mais vulnerável a essas crises alérgicas? Sim, Paulo, nessa época, com a maior circulação de vírus, às vezes as mudanças bruscas de temperatura facilitam sim a exacerbação das doenças alérgicas, tá? E por isso também a gente deve mantê-las bem controladas. Quais são as principais, doutora? Ó, rinite e asma com certeza são os carros-chefes aí, são as doenças mais prevalentes e que acabam exacerbando mais com esse tempo de inverno agora, tá? E aproveitando aqui que a gente está falando de rinite e asma, o que eu gostaria de deixar de mensagem para esses pacientes, principalmente para os pacientes asmáticos, tá? É que não deixem, né, de acompanhar com o seu médico, porque se a doença estiver bem controlada, isso, a asma em si, ela não facilita a infecção pelo coronavírus. Porém, se a doença estiver mal controlada, a pessoa pode evoluir de uma forma mais grave. Tá? Assim como outras doenças, como por exemplo a dermatite de mãos, que agora com essa orientação de estar higienizando as mãos o tempo todo, pode piorar, e aí o médico também vai orientar como o paciente deve se comportar, o que ele deve Sim. fazer. E existem doenças como a anafilaxia, por exemplo, que não pode esperar, que é uma reação grave de alergia em que o paciente não pode ficar em casa esperando, ele deve procurar o pronto atendimento para ser atendido. Doutor, até para que a gente possa finalizar, e bate o que a senhora fala com o que uma paciente relatou ontem para a gente. Ela é asmática, faz parte do grupo de risco, até pela idade também, teve o coronavírus, paciente de Araraquara. Mas a asma estava controlada, estava medicada, estava com acompanhamento médico. Então ela conseguiu superar e se recuperar da Covid-19. Caso Isso contrário, mesmo. poderia ter tido maiores complicações. Só para finalizar, no popular, doutora, para tentar evitar uma rinite, uma crise de asma, uma bronquite mais atacada nessa época do ano, tem gente que recomenda o umidificador ou colocar uma toalha úmida no quarto, uma bacia com água. É válido mesmo ou é só conversa? Ó, eu acho que o principal para essas doenças alérgicas é evitar o alérgeno. O principal alérgeno é o ácaro, então a gente deve ter aquelas orientações de controle de ambiente que o médico sempre está falando aí para os pacientes, como evitar acúmulo de poeira, evitar varrer, enfim, cortina, evitar carpê. Sim. O umidificador, ele pode ser utilizado sim, Paulo, mas com um adendo, tá? Os pacientes que têm alergia a ácaro, eles devem evitar o uso do umidificador próximo das áreas que possam acumular mais ácaro. Entendo, senão acaba até agravando o problema, né? Exatamente. Doutora, quero agradecer muito pela participação, doutora Daniela Rigoto, médica imunologista, sempre disponível para compartilhar o conhecimento e é sempre bom fazer esses alertas. Não é porque tem o corona que você vai deixar de lado outros problemas de saúde, tem que cuidar bem e manter sempre o alerta, né? Obrigado, doutora, bom final de semana. Obrigada, Paulo, pela oportunidade. É.